Olá, família através dos espelhos, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo que eu sei que todo mundo já tá esperando, tá me pedindo, que é do sexto semestre da faculdade de fisioterapia. Esse ano eu passei sem exames, gente. Pode falar um aleluia aí, que eu vou comemorar junto com vocês, obrigada a Deus. É a primeira vez que eu passo sem exame, gente. Vocês têm noção do quanto esse semestre tá sendo especial pra mim? Pode me dar os parabéns aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. Brincadeiras à parte, esse foi um semestre muito mais tranquilo do que os outros. Foi o semestre que acabou sendo mais fácil do que o quinto semestre, que eu falei que foi o semestre mais difícil da faculdade toda. Eu vou explicar pra vocês por quê. Esse acabou sendo um semestre mais tranquilo, mais de revisão, eu senti isso. Então eu achei que foi mais fácil dessa vez passar sem exame, e também porque agora eu tô mais habituada ao ritmo da faculdade. Eu demorei um pouco pra sair do ritmo da escola, do ensino médio, em que as coisas eram mais tranquilas. E o teu professor te conhecia, todo mundo te conhecia, né? Pra ir pro ritmo da faculdade, que cada professor tem um jeito, cada professor tem uma manha, tipo, é muito diferente. Então, finalmente nesse semestre, acho que eu consegui me dar melhor na faculdade. Bom, eu achei que o quinto semestre foi o pior, porque o primeiro e o segundo semestre, quando você entra, pra mim eles foram muito mais de revisão. Eu tive biofísica, anatomia, bioquímica, biologia celular, microbiologia. Então, tipo, foi uma parte mais de base. É lógico que é difícil, não são matérias fáceis, principalmente quando você sai do ensino médio, que você só tem lá biologia, química e física, e aí você começa a, tipo, ter que colocar tudo isso no universo da fisioterapia, né? Não é muito fácil, mas foram matérias mais de base. Então, tipo, ok, sabe? É lógico que é difícil você chegar numa aula de anatomia, por exemplo, mas eu não achei tão ruim quanto as específicas. Eu vou explicar pra vocês. Aí no terceiro e quarto semestre começaram a entrar as matérias práticas. Então a gente teve recursos terapêuticos físicos, recursos manuais, avaliação físico-funcional. E eram matérias muito complicadas porque a gente tinha uma prova prática depois. Então a gente tinha que decorar todos os testes, os parâmetros, a gente tinha que saber fazer as técnicas. E era muito difícil por ter prova prática, a gente ficava muito nervoso, a gente não sabia o que ia cair, a gente tinha que tirar um papelzinho na hora e fazer. E podia cair desde teste funcional, teste de força de um músculo específico, até goniometria, sabe? Podia cair todo tipo de coisa, a gente tinha várias matérias práticas. Porém, o fato de ser algo prático era tipo assim, se você sabe fazer, ok, sabe? Se você sabe pra que músculo é aquilo, pra que doença é aquele teste, e você sabe fazer na hora, ok. Então era a chance que a gente tinha de tirar, tipo, 5 numa prova, como se a gente tivesse gabaritado. Então não foi tão difícil assim, foi estressante. A gente tinha crise de ansiedade, a gente chorava em das provas, mas, tipo, não foi tão difícil. Agora, o quinto semestre foi quando entrou as matérias específicas teóricas. Então a gente começou a ter cardiorrespiratória, pediatria, neuro, saúde da mulher. E aí já tem um problema, porque às vezes você se identifica super com uma área e você detesta a outra. Por exemplo, eu amei saúde da mulher. Saúde da mulher, pra mim, assim, uma das melhores áreas. Eu amei pediatria, porém eu detestei respiratória, gente. Então, tipo, você já coloca uma barreira de, pô, eu não gosto dessa matéria. E é justamente o que você não pode fazer. Você não pode colocar a barreira do eu não gosto e eu não vou aprender, porque você tem que aprender, né? E eu tive muita dificuldade com respiratória. E a minha maior dificuldade é que a gente tinha saído de 2 semestres super práticos para um semestre totalmente teórico. Era, tipo, tudo teoria. E a gente tinha que lembrar tanto das técnicas práticas quanto das matérias de base. Fisiologia, biofísica. E a gente tinha que lembrar, então, tipo, de tudo e juntar nas coisas específicas. Foi um semestre muito difícil. Eu falei pra vocês do quinto semestre. Já o sexto semestre foi muito mais tranquilo, porque a gente pegou a parte 2 de todas as matérias, da maioria das matérias. A gente pegou pediatria 2, neuro 2, ortopedia 2, e resp a gente mudou pra cardio, né? A gente tinha visto só resp no primeiro, aí a gente começou a ver cardio. Então a gente já tinha uma base melhor para estudar. E muitas das matérias acabaram fazendo uma revisão, porque esse foi meu último semestre de aula, na verdade. O ano que vem eu vou até fazer um vídeo falando melhor sobre isso, explicando direitinho, mas o ano que vem eu não tenho mais aula mesmo, assim, eu tenho acho que uma matéria só, que é online, que é o TCC. Então, tipo, eu não tenho mais sala de aula. Ano que vem é só o estágio que eu vou fazer na faculdade. É o estágio que é obrigatório da faculdade para você se formar. É como uma residência que os médicos fazem. Então, eu tenho que passar por todas as áreas. Neuro, pediatria, esportiva, saúde da mulher, cardiorrespiratória, saúde do trabalhador. Todas essas áreas eu tenho que passar na clínica da faculdade ou nos hospitais, fábricas que eles têm parceria. Então, como esse foi o último semestre de aula, muitos professores deixaram também um pedaço da matéria para fazer uma revisão de como que a gente deveria agir no estágio,
Então eu achei que acabou sendo mais tranquilo. Bom, agora eu vou falar das matérias, cada uma das matérias. A primeira, eu sempre falo por ordem do que eu tinha na semana, né? A primeira é cardio. Gente, eu detestei RESP de todo o meu coração, então eu tava, assim, muito preocupada com cardio. Mas eu gostei de cardio, gente. Entrou em uma das minhas matérias favoritas. Eu acho que como mudou o professor também, meu professor de RESP ele era maravilhoso. A gente tem ele, tipo assim, no coração. Mas eu acho que o fato de ter mudado o professor deu uma animada, entendeu? Trouxe uma coisa nova. Então eu separei RESP de cardio. Apesar de que as duas matérias, elas são muito unidas. Tanto é que é cardio e RESP, né? Mas eu consegui, tipo, perder aquele preconceito que eu tinha com RESP e não levar ele pra cardio. Eu achei bem interessante. Em cardio a gente aprendeu, a gente revisou toda a fisiologia do coração, e isso envolve bastante biofísica e fisiologia. Então você aí que não gosta nem de biofísica nem de fisiologia, revisa isso, mulher, revisa isso. Tem homens também, né? Revisa isso que você vai precisar quando você chegar em cardio RESP. Então a gente viu algumas leis do coração, lei de Fick, lei de Laplace, e para entender melhor a contração, como ocorre, o que facilita a contração, o que dificulta a contração. A gente falou também de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca. A gente aprendeu a ver o acho que é eletrocardiomiograma. Gente, eu erro com os nomes, às vezes vocês ficam bravos comigo, mas eu sou ruim de nome mesmo, tá? Então se não for... Mas aquele exame que fica assim, ó... sabe, mostrando os batimentos do coração. Então a gente aprendeu a ver, o que é normal no exame e o que é alterado, principalmente quando a pessoa ela tem um infarto agudo do miocárdio. Quais são os sinais que aparecem no eletro. A gente aprendeu exames complementares que também mostram substâncias que são secretadas quando a pessoa tem um infarto. A gente viu também reabilitação cardio, cirurgia de revascularização do miocárdio, o que a gente tem que avaliar no paciente, se ele pode ou não ir para a cirurgia, se a cirurgia é ou não benéfica para ele, e também a recuperação depois, a reabilitação em cardio. Não é uma matéria fácil, foi uma matéria difícil, tirou meu sono, mas eu achei uma matéria bem legal. Eu não sei, gente, eu achei interessante, apesar de eu não gostar dessa parte de hospital. Não é o sonho da minha vida trabalhar no hospital. Eu sinto hoje em dia que eu prefiro clínica. Vamos ver ano que vem no estágio. Mas eu achei uma matéria super interessante. Com o cardio eu consegui entender melhor até coisas de RESP. Eu consegui entender melhor gasometria, consegui entender melhor ventilação mecânica. Então, tipo, o cardio me ajudou bastante até mesmo em RESP. De terça-feira eu tinha neuro, e neuro sempre é difícil neuro, sempre tem muito conteúdo. Cada doença tem 1000 variações, 1000 detalhes, cada paciente pode reagir de uma maneira, então neuro é sempre difícil, né? A gente viu lesão medular, TCE, que é traumatismo crânioencefálico, a gente viu ataxia, todos os tipos de ataxia, a gente viu esclerose, então a gente viu várias doenças que tem vários tipos. A gente também falou de como você passar exercícios e traçar objetivos na neuro, que é muito diferente da ortopedia, porque, por exemplo, eu vou falar de ortopedia daqui a pouco, mas a ortopedia você foca muito em fortalecer, alongar, mas na neuro o seu paciente ele não quer fortalecer, sabe? Ele quer conseguir segurar um copo, ele quer conseguir comer a comida dele sozinho. Então, tipo, na neuro você traça limites que são mais funcionais. Não que na ortopedia você não faça isso. É porque, às vezes, por exemplo, se o paciente fraturou, então você tem aquele objetivo, eu vou fortalecer dessa forma com halter, com teraband, e na neuro, às vezes, você ganha muito mais fazendo exercícios funcionais. Então, já colocando logo o paciente para pegar o copo e levar até a boca. Então, minha professora trabalhou muito isso com a gente, de ver qual que é a queixa principal do paciente e estabelecer um exercício funcional para ele. A gente não teve muitos trabalhos esse semestre, diferente do semestre passado, que foi o 5º semestre do terror, mas a gente teve um trabalho bem legal, que eles filmaram alguns pacientes lá da clínica, já que nem sempre é fácil levar os pacientes para o turno da noite, né? E a gente tinha que dizer o que a gente achava que estava alterado no paciente nos testes de força, marcha, e ver qual que era a principal queixa do paciente e o que a gente podia fazer para melhorar essa queixa dele com exercícios funcionais que fossem ajudar para aquilo, sabe? Não tipo, o paciente ele não tá andando muito bem, então vou fazer exercício para marcha. Tá, mas às vezes o paciente ele não tá andando tão bem, mas o que ele quer é amarrar o cabelo. E aí você só foca em marcha, 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 e você não ajuda ele pro que ele quer, que é o que vai mudar a vida dele. Ele quer amarrar o cabelo sozinho, sem depender dos filhos. Então a gente trabalhou muito isso, de pensar como fisioterapeuta, mas também pensar como paciente, o que o paciente precisa de você. Neuro é sempre complicado, né, gente? Você sempre tem que se dedicar muito pra neuro, porque são muitos detalhes, muitas coisinhas, mas deu tudo certo.
De quarta-feira eu tinha pediatria e esportiva. Vamos começar com pediatria. Pediatria também sempre muitos detalhes, mas eu achei que essa parte foi mais fácil, porque no semestre passado a gente viu doenças neurológicas. Nesse semestre, minha professora focou mais em ortopedia. Então, a gente viu pé torto congênito, torcicolo congênito, a gente viu escoliose. Então, foram coisas que não pegou tanto a parte de neuro, que já é bem difícil. E também a gente já tinha saído daquela parte de embriologia. E embriologia sempre tira nosso sono, né? Então, eu achei que foi mais fácil. A gente pegou doenças mais fáceis de tratar por já ter um protocolo, assim, mais fácil. Tipo, pé torto congênito, você faz mobilização assim, você faz esse tratamento, tem esse tipo de técnica, então eu achei mais tranquilo. E o professor também ele terminou com aulas práticas de escoliose, aulas práticas de facilitação do movimento para criança e falou também de ambiente enriquecido, que é como você conseguir dar vários tipos de estímulo para que o desenvolvimento motor da criança seja melhor. Ele também falou de crianças que têm dificuldade com esses estímulos, por exemplo, aquela criança que não reage aos estímulos ou a criança que reage demais aos estímulos. Então, foi bem tranquilo, pediatria. Eu tô doida pra ir pro estágio de pediatria, gente, tô doida, assim. Eu espero que eu pegue crianças bem legais, que me ajudem e que eu consiga ajudar elas. Esportiva. Esportiva foi uma matéria tranquila também. Esportiva é muito parecido com ortopedia, só que muito diferente ao mesmo tempo. É parecido porque, igual a ortopedia, você tem muito protocolo do que você faz na primeira semana, segunda semana, terceira semana, mas é muito diferente porque o atleta, ele é muito diferente de um paciente normal, né? O atleta, você tem que colocar ele pra voltar pro esporte dele o mais rápido que você conseguir, sem prejudicar tanto ele, né? Mas é aquela coisa, você tem que colocar ele de novo pra jogar. E com o atleta, não adianta você fazer um exercício fraquinho, sabe? O exercício que você faria pra um paciente normal. Não, você tem que pegar pesado mesmo. Tudo com o atleta é muito ao extremo, porque ele vai ao extremo dos seus limites, né? Então não adianta você colocar uma corrente pra fazer analgesia numa frequência normal. Não, tem que ser elevada. No atleta a gente aprendeu a usar muito também a corrente russa, porque ele ficar parado uma semana, ele já perde muita massa muscular. Então ele tem que estar em repouso, mas o repouso relativo. Ainda continuar fazendo algumas atividades. E se ele não consegue de jeito nenhum colocar corrente russa ou fez, pra ele não perder essa musculatura, né? A gente viu muito isso. Você usa muito crio, né? Muito gelo, com certeza, pra já nos primeiros minutos da lesão você já parar, não deixar inchar muito, não deixar ter muita morte celular. E a gente também tem doenças específicas para atleta, como o overuse, que é quando você treina tanto que seu corpo não tem tempo para se recuperar, né? E ele não consegue se recuperar das lesões. E o overtraining, que é ainda mais sério, que é quando o atleta está em falência mesmo por total excesso de treinamento. E isso envolve até problemas psicológicos, como depressão, raiva, irritabilidade, tentativa de suicídio até. Então tem algumas coisas específicas para atleta, mas eu não achei a disciplina difícil, você só tem que conseguir entrar na cabeça do atleta. É sempre importante você considerar qual esporte que ele faz e trazer aquilo para sua reabilitação. Se ele é saltador, se ele é ciclista, se ele é nadador, então você tem que sempre focar que a recuperação dele é para que ele volte para aquele esporte. A gente aprendeu também pliometria, que são exercícios explosivos, mas assim, eu achei bem tranquilo. Na quinta-feira a gente tinha ortopedia, e gente, a ortopedia foi eleita pela segunda vez a pior matéria do semestre, gente, a matéria que mais me deixou louca. Ortopedia é muito conteúdo, muito protocolo, muito mais do que as outras matérias. Tudo muito certinho, e dessa vez a gente pegou membro superior e coluna, e eu acho membro superior 1000 vezes pior que membro inferior, gente, porque só ombro. Ombro aqui, ó, é um universo. O seu ombro, ele é um universo inteiro, ele é a Via Láctea, sabe? Ele é tudo, porque tem tudo aqui, e ombro tem muitas variações, muitas coisas que pode acontecer. Coluna também, então, tipo, foi uma matéria que foi muito extensa. Eu gosto de trabalhar com ortopedia, eu gostava de quando eu trabalhava numa clínica de ortopedia, mas eu não gostava das aulas de ortopedia, porque é sempre, assim, muita coisa e a gente tinha pouco tempo pra ver. Ainda mais porque nesse semestre a gente ia ter ortopedia e reumatologia juntas. Então, eu acho que tem pouquíssimas coisas pra falar mal da Unicid, assim, eu não tenho muitas críticas pra fazer, mas eu acredito que a gente realmente teria que ter uma matéria só de reumato, porque juntar reumato com orto foi muito difícil pra gente. Eu entendo a semelhança das coisas, né, mas foi muito difícil. Então, o orto a gente viu membro superior e coluna, então a gente viu síndrome do túnel do carpo, síndrome do impacto,
fraturas, escoliose, espondilolistese, todas essas coisas. E depois a gente teve que ver reumato, e reumato tá muito relacionada a doenças autoimunes, tá? Procurando aqui a palavra. A doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, e também doenças que é difícil de dar o diagnóstico, que não tem um sintoma, é uma síndrome, como fibromialgia. Então, era uma matéria muito complexa, reumato. A gente teve que revisar tudo de imunologia, de patologia, e a gente teve pouquíssimo tempo, então no fim eu sinto que eu quase não aprendi reumato. Sexta-feira eu tive saúde do idoso e saúde do trabalhador. Saúde do idoso eu achei bem tranquilo também. É a mesma coisa que esportiva, você tem que pensar que não é um paciente comum, é um paciente idoso. Então você já tem as alterações que são próprias do envelhecimento. A gente aprendeu, tipo, foram mais ou menos 3 aulas disso, de alterações que são fisiológicas do envelhecimento mesmo. Você perde força, você ganha menos musculatura e você ganha mais tecido adiposo, você perde visão, você perde massa óssea, tipo, várias coisas que já acontecem normalmente com o idoso e que a gente já tem que tentar prevenir, né, pra ele perder o mínimo possível. E também tem síndromes especiais do idoso, ou que são piores ainda para o idoso, como síndrome da imobilidade, síndrome da fragilidade. A gente tem doenças como demência, no caso, a mais comum é o Alzheimer, a gente tem o delírio. Depressão também é muito complicado para o idoso por todos os fatores sociais, né? Quando você trata um idoso, você não pode só olhar, ele tem Alzheimer, ele teve uma fratura porque ele caiu. Não, ele é uma pessoa que ele também tá um pouco depressiva, porque ele não tá mais trabalhando. Os filhos que ele cuidava tanto se casaram ou saíram de casa e foram morar longe. Então tem toda essa questão social da depressão, de não se sentir útil, às vezes de tentar chamar a atenção dos filhos, por isso o comportamento assim, tipo, eu não vou tomar o remédio certo, eu vou sair sozinho sim, às vezes pra tentar ter sua independência, mas também pra chamar a atenção daqueles filhos que não veem mais tanto ele, né? Mas assim, é muito tranquilo, você só tem que saber focar no que o idoso precisa. O que o idoso tem mais perda? É equilíbrio, é prevenção de quedas, prevenir demência, essas coisas. Mas eu achei bem legal, eu gostei bastante de estudar saúde do idoso. Saúde do trabalhador foi a matéria mais diferentona que a gente teve, porque é uma matéria que é mais focada pra você trabalhar em empresas, escritórios, fábricas. Então você avalia a postura do trabalhador, a gente tem vários checklists, o que a gente mais usou foi o Rula. Você filma ou você observa a pessoa trabalhando e você vai marcando o posicionamento que ela tá, e no fim você tem uma pontuação que fala, tipo, se você tem que mudar alguma coisa no posto, se você tem que tirar a pessoa naquele posto de trabalho, e é bem legal. Dentro da saúde do trabalhador tem também, mas não só isso, né, as ginásticas laborais, que é pra você preparar a musculatura da pessoa para o trabalho ou para você relaxar a musculatura depois do trabalho. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre saúde do trabalhador, porque é muita coisa e é muito interessante. Tem também a parte de perícia, quando a pessoa ela entra com um processo com a empresa dizendo que ela adquiriu alguma coisa lá. Então, assim, é um universo super grande. Foi uma matéria mais complicadinha, porque ela é mais burocrática e é diferente do que a gente está acostumado. Mas foi uma matéria bem interessante também. E de online eu tive 2, eu tive Psicologia em Saúde, que é uma matéria muito interessante, mas eu gostaria de ter tido ela presencial, né, porque online a gente nunca aprende muito, mas que falou, assim, deu uma introdução básica à psicologia, os filósofos, os pensadores, e também falou como você lidar com o paciente, por exemplo, questões de morte, como você fazer com que aquele paciente ele tenha vontade de se cuidar, ele tenha uma disposição para a saúde. Foi bem interessante. E a outra era uma optativa, que a gente sempre tem que escolher em alguns semestres. Uma optativa, e eu escolhi comunicação de saúde, que não tinha nada a ver com a fisioterapia, mas era a única online e a gente não tinha nenhum espaço na grade, né? Então teve que ser ela mesma. E falava sobre as rádios que tem dentro das comunidades, por exemplo. E foi bem interessante, assim, era uma matéria que era bem voltada pro social. Bom, gente, é isso, a minha bateria tá acabando, então não posso me estender muito, mas eu vou fazer vídeos de todas as matérias, né, todas as áreas. Vou fazer sobre esportiva, sobre pediatria, sobre cardiorrespiratória, sobre saúde do trabalhador. Então se inscreva no canal pra você não perder nada, dê seu joinha, até o próximo vídeo.